Meu nome é Terry Kay Araújo. É um nome diferente porque eu sou filha de mãe americana, norte-americana e pai brasileiro de Sobral. Eu sou a primogênita de uma família de 6 filhos e numa cidade muito bonita. Fortaleza não era tão grande. Desde jovem eu sentia uma predileção para cores, apreciava os jardins, apreciava o céu e sempre lembro de ter muita satisfação no começo das aulas que a gente ganhava lápis de cores novos, tesourinha nova. Nunca pensei em ser artista plástica, eu sempre pensei em ser uma design de interiores. Mas na minha pesquisa, nos meus estudos, levou tempo para eu poder chegar até essa situação. Com 13 anos de idade, fui para o Rio de Janeiro, para uma escola muito especial, o Colégio Bennett, que era uma escola integral e que oferecia um pouco de desenho construtivo. Do Rio de Janeiro, passei 3 anos nessa escola, voltei para o Ceará e passei pouco tempo porque estava muito em moda todo mundo ir para intercâmbio. E eu queria ir para intercâmbio, mas como eu tinha a cidadania americana, que tinha nascido nos Estados Unidos, eu não classificava. Aí eu disse para minha mãe, como é que eu posso ir estudar nos Estados Unidos? Ela disse, não tem problema, a gente lhe manda e lá você tem os direitos como cidadã de estudar. Aí eu fui para o meu 3º ano científico, me formei e depois fui agraciada com a bolsa de estudo para a escola que a minha mãe tinha se formado. A minha mãe era nutricionista no estado de Minnesota, cidade de Saint Paul, me agraciou com a bolsa de estudo. E eu fui lá, mas eles não tinham design de decorações que eu queria, design de interiores. Então eu me matriculei em Belas Artes e fiz todos os cursos de Belas Artes e complementei com os cursos de Educação Doméstica, que tinha todos os requisitos que design de interiores tinham. Nessa época, eu encontrei pela primeira vez cerâmica. Eu tinha 18 anos, encontrei cerâmica e eu senti que eu podia modelar aquela massa e eu não tinha que desenhar, porque eu não tinha sido treinada a desenhar. Então, eu me sentia um pouco inibida, embora nas Belas Artes nós tivemos cursos de desenho, mas eu estava um pouco atrasada de todas as outras pessoas. E na cerâmica eu fiquei empolgada comigo mesmo que eu podia manusear aquele material tão bem. Então, eu sempre fiquei entusiasmada com isso. Eu gosto da cor do barro. Eu sou fanática por renda e eu gosto da natureza. A cerâmica tem muita relação com a natureza e a vida. Um dos ceramistas que eu conheci, que era neto desse Bernard Leach, ele disse que comprou um pedaço de terra lá na Inglaterra e começou a plantar árvores nobres, porque ele disse que meu avô viveu cortando árvores e queimando a lenha. E eu estou agora repondo essas árvores para um futuro uso. E nessa época que ele chegou, já fazia uns 5 anos que ele tinha esse terreno e estava construindo. Então ele disse, eu estou muito feliz porque os cisnes resolveram vir morar no nosso laguinho. Embora eu tenha
me formado e me casado, e casei com um americano, e eu parei de fazer cerâmica porque eu não encontrava um local que eu pudesse trabalhar sem ser um local universitário. Finalmente, lá em Detroit, onde eu morei 25 anos e criei meus filhos, eu encontrei Poabek Pottery, que é um estúdio de uma ceramista que ficou famosa no mundo inteiro das artes do hemisfério norte, porque aqui no hemisfério sul não houve nada desse reflexo. E ela trabalhou em cerâmica, começou com decorativos e depois passou a azulejos, porque a lareira é muito importante na casa americana ou na casa europeia. Ela também ganhou um prêmio fazendo azulejos para o chão de uma igreja muito grande, e ela, no chão da igreja, ela desenhava azulejos interessantes com símbolos da religião, porque ela disse que quando ela era criança ela ia para a igreja e ficava sentada lá ou em pé e ela não via nada do que estava acontecendo no altar, porque ela era pequena. Então ela botou os azulejos no chão para as crianças poderem ficar olhando para o chão e ter um interesse no ambiente onde eles estavam. Achei isso muito interessante, dela pensar nisso. Então eu vivi 20 anos nesse centro de cerâmica que se tornou um centro de pesquisa e de produção e de ensino. Esse estúdio era muito ligado ao movimento de artes e ofícios da Inglaterra, que a filosofia era proteger a arte feita à mão. Outro grupo de artistas alemães que me influenciaram muito foi a Bauhaus, que são artistas de tecnologias fabulosas e que só produzem arte muito bem construída, muito bem planejada. E era em tudo que eles faziam, do talher à cadeira, a pintura, ao desenho, tudo muito técnico e muito bonito. E me atraía muito por causa da simplicidade. A simplicidade de desenho, mas a efetividade, a eficiência do desenho. Inclusive, muitos dos desenhos da Bauhaus estão hoje nos museus em Nova York, no MoMA, uma chaleira, uma torradeira, porque eram tão bem feitos e tão agradáveis. E o pensamento deles era que o homem comum precisa olhar uma coisa diferente, ele precisa ter o prazer de poder tomar chá numa xícara que não foi feita por uma fábrica, que foi feita por um indivíduo que ele pode conhecer, que ele pode relacionar, e não por uma máquina. Então eles preservavam muito esse tipo de sentimento. Depois da Bauhaus e depois do Arts and Craft, que é o Artes e Ofício, foi um filho de missionário inglês no Japão, chamado Bernardo Leach. Ele viveu parte da infância e adolescência dele no Japão e aprendeu cerâmica utilitária japonesa e aprendeu também muito sobre o Haku. E ele fez amizade com um grande ceramista japonês chamado Soji Hamada. Ele e Soji resolveram, quando eles ficaram com 20 e tantos anos, já mais experientes, voltar para a Inglaterra e construir uns estúdios na Inglaterra, trazendo a cultura oriental e a ocidental para juntar, né, essas duas culturas
e fazer um produto simples, utilitário e de uma maneira que pudesse ser comprado por uma pessoa de classe média. Então, eu também sou fruto dessa educação e dessa apreciação. E esse aqui eu estou cultivando as flores campestres do Ceará. Essa é a xanana, que é só chover, ela nasce em todo canto. A minha cerâmica foi mudando. Primeiro, quando estava na universidade, só pensava em escultura, porque na época que eu estudei, existia muito preconceito sobre a introdução da cerâmica no comércio e nos ambientes universitários. Na minha primeira escola, onde eu encontrei a cerâmica, o utilitário era só para terapia ocupacional, né? Eu fui criando muitos preconceitos sobre a cerâmica. Eu só podia ser uma escultora. E tudo na minha vida que eu disse que eu nunca ia fazer, eu terminei fazendo. Terminei entregando os pontos e fazendo. Então, eu dizia que eu nunca ia fazer utilitário, cerâmica utilitário, e hoje é o que eu gosto mais de fazer, é cerâmica utilitária. E nesse lugar que eu fui estudar, foi muito interessante porque na Poabic Pottery, eles tinham dois tipos de cerâmica e não tinha preconceito. Aí eu tive que acabar com o meu preconceito, porque eu não podia nem usar um torno, porque aquele preconceito vinha que eu estava ali fazendo uma coisa utilitária para o dia a dia, que é isso, né? Mas eu fui conquistando pouco a pouco e aprendi a usar o torno e aprendi a fazer todos os métodos. Eu aprendi na Poabic durante 20 anos que eu passei lá. Eu fui estudante, fui professora, eu trabalhei na produção dos azulejos, aprendi a manusear 5 tipos de queima, a gás oxigenada, a gás redutora, a eletricidade, a raku e a sal. Nesse ambiente que eu passei 20 anos, eu também estudei tanto e pesquisei tanto sobre as cerâmicas necessárias, mas também pesquisei das cerâmicas da história da primeira ceramista que montou esse ateliê. Então eu me tornei uma curadora da vida dessa senhora, Mary Stratton, essa ceramista que nós trabalhamos dentro do ateliê dela. Depois, na minha vida, chegou uma época que a minha mãe precisava de ajuda. Ela morava no Brasil e eu morava nos Estados Unidos. E eu vim para o Brasil. Nessa época, meus filhos já estavam na universidade, já tinham terminado. E o meu marido e eu nos separamos. Ele tinha a vida dele e eu a minha. E eu resolvi vir para o Brasil. E era uma das coisas que eu tinha dito, que eu nunca ia morar nos Estados Unidos. E nunca ia casar com um americano. E as duas coisas eu fiz. E agora apareceu a oportunidade de eu vir para Fortaleza, morar em Fortaleza, que eu sempre quis morar aqui e não conseguia. Aí eu vim. Tomei conta da minha mãe por 5 anos e ela já se foi. E eu estou muito feliz que eu fiz isso. E voltando aqui para Fortaleza, eu também tinha sempre no meu coração, eu achava que eu tinha a responsabilidade de trazer para o Ceará, para Fortaleza, o que eu tinha aprendido lá fora, porque eu fui muito privilegiada. Tive muitas oportunidades que muita gente nunca teve aqui. Então eu me sentia responsável de trazer essa cultura que eu aprendi para cá. Então quando eu cheguei aqui, comecei a trabalhar, a ver o barro daqui, a ver o que é que tinha, e fazer experiências, e fui para São Paulo também aprender, porque a cerâmica daqui era baixa temperatura, e eu só estava
fazendo mais alta temperatura. Então comprei forno, comprei torno, comprei tudo para me preparar para ensinar. E comecei a ensinar no Viva, no 7 de setembro, e fazem 12 ou 15 anos que eu estou lá ensinando, e sou muito feliz, porque das alunas que eu tive e alunos, eu tenho mais ou menos 5 que já têm os ateliês delas e estão trabalhando por si, e eu fico muito feliz de ter plantado a semente da cerâmica artística aqui em Fortaleza. Ahí no lejos las anguilas laten, su inmenso pulso